Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, assistam essa videoaula até o fim. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem. Pode ser no WhatsApp, pode ser no Classroom. Fica a critério de vocês, tá bom? O intuito dessa videoaula é vocês assistirem, terem suas aulas online e tirarem as suas dúvidas, tá bom? Então, a aula de hoje vai ser sobre o sistema esquelético e o sistema muscular. E como esses dois sistemas, eles se articulam, se ligam e produzem aí a movimentação do corpo, certo? Então, vamos lá. Integração de funções. Então, o nosso corpo, o corpo dos animais, ele está em constante movimento. Até mesmo quando a gente está dormindo, o nosso corpo está se movimentando. Por exemplo, os pulmões estão se mexendo, estão enchendo de ar, esvaziando de ar, nosso coração está batendo, nosso intestino está funcionando, enfim, o nosso estômago, dependendo de como você foi dormir, se você tinha se alimentado recentemente, também vai estar em movimento. Só que tudo isso, esses movimentos dos órgãos internos, eles são de forma inconsciente, né? A gente não precisa estar pensando para aquilo acontecer. Mas existem os movimentos do nosso corpo, como correr, pular, escrever no caderno, abrir e fechar a mão, enfim, dançar. São movimentos que a gente faz de forma voluntária. Esses movimentos, eles estão associados aos músculos e aos ossos, tá, gente? São os músculos e os ossos que promovem esses movimentos. Como que isso acontece? Então, o sistema muscular, ele tem a capacidade de contrair os músculos e relaxar. E esses músculos, eles estão ligados nos ossos por meio de tendões. E quando, então, esse músculo contrai, o tendão acaba puxando o osso junto, fazendo com que o corpo se movimente, tá? E uma coisa que eu quero que vocês lembrem bastante é que toda essa coordenação motora, né, que eu tô falando para vocês, de correr, andar, tudo isso é coordenado pelo nosso sistema nervoso, beleza? O nosso sistema nervoso, ele vai ser responsável pela interação dos músculos e dos ossos. Imaginem a seguinte situação. Vocês estão andando na rua tranquilamente, quando de repente um cachorro aparece latindo e atacando você. Qual que é a tua primeiro impulso que você tem? É sair correndo, né? Dizem, né, que não é certo correr, que tem que parar, que daí o cachorro vai embora, tá, gente? Só que aqui eu tô falando que a gente pensa na hora, tá bom? Então, a gente pensa em correr, mas como é que a gente consegue correr nessa situação? Bom, os teus olhos e os teus ouvidos, que são órgãos sensoriais da visão e da audição, eles captam os estímulos externos, os estímulos do ambiente, e enviam esses estímulos até o nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro, que vai elaborar uma resposta para isso. Então, os seus olhos viram o cachorro se aproximando e te atacando. Os seus ouvidos ouviram o cachorro latindo e, né, granindo muito bravo. E aí, os neurônios que estavam no seu olho e os neurônios que estavam no seu ouvido, eles levam essa informação até o teu cérebro, que vai elaborar uma resposta e vai enviar através dos neurônios essa resposta para os teus músculos contraírem. E aí você começa a correr. Então, o sistema nervoso, ele tem uma grande função aqui na nossa movimentação, tá? E como que acontece, então, essa movimentação? Como eu já tinha falado para vocês, depende de 3 coisas: os músculos, os tendões e os ossos. Então, vejam aqui esse vermelhinho é um músculo. Vocês estão vendo como ele está bem grudado aqui no osso? Então, o osso serve como se fosse um suporte, né? Uma base aqui para esse músculo se apoiar. E como que esse músculo ele fica preso ao osso? Através dos tendões. Ó, essa parte branca aqui, ó, tá vendo?
ela vai ligar o osso ao músculo, né? Fazendo com que eles fiquem juntos, que não caiam. Olha aqui o tamanho desse tendão, que é o famoso tendão de Aquiles, né? Ou também o mais científico é o tendão calcâneo, mas o mais conhecido é o tendão de Aquiles. Olha só o tamanho desse tendão. Então, os tendões são fortes ligamentos que promovem aí a ligação dos músculos aos ossos. Então, imaginem só, quando esse músculo aqui ele contrair, ele vai puxar o tendão e o tendão que vai estar grudado lá no osso vai puxar o osso junto. Aí você vai fazer com que o seu pé se movimente. E assim que vai ser basicamente todo o movimento do seu corpo. Uma contração do músculo puxa o tendão que vai puxar o osso que está ligado, tá? E como eu já falei para vocês, mas frisando mais uma vez, o sistema muscular e o sistema esquelético, eles funcionam de forma integrada, coordenados pelo sistema nervoso. Isso daqui é muito importante, vai cair no trabalhinho de vocês, ó. O sistema muscular e o sistema esquelético funcionam de forma integrada, coordenados pelo sistema nervoso. Gente, imaginem a seguinte situação. Uma pessoa que sofreu um acidente e ficou paraplégica. O que é paraplégica? Quando não mexe mais, não consegue mais mexer as pernas, né? O que aconteceu ali? Houve um rompimento na coluna dessa pessoa em que as respostas elaboradas pelo cérebro não conseguem chegar nas pernas. Por quê? Porque houve um rompimento, né? Mais ou menos aqui nessa região, que não deixa com que a resposta chegue até os músculos da perna. Se essa resposta não chegar até os músculos da perna, a perna não se move. Os músculos não se contraem e não relaxam. Entenderam como é importante o sistema nervoso central na nossa movimentação, tanto para o sistema muscular quanto para o sistema esquelético funcionar? É bem importante, né? E agora vamos falar, então, um pouquinho separadamente de cada sistema, tanto do sistema muscular quanto do sistema esquelético. Vamos começar pelo sistema muscular. O sistema muscular, ele é formado por músculos e tendões. Isso daqui também vai cair no trabalho de vocês. Do que o sistema muscular é formado? Por músculos e tendões, certo? Nossa, ficou feio aqui, né? Músculos e tendões, tá? Então, olhem nessa imagem aqui. O que é músculo? É tudo que tá em vermelhinho aqui é músculo, tá? E o que é em branco, ó, aqui tem um branco, 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 branco. O que tá em branco é tendão, beleza? E qual é a função do sistema muscular? A função é a locomoção do corpo, manter a postura do teu corpo, movimentos de órgãos internos, porque os órgãos internos também são formados por músculos, né? O coração, por exemplo, é um órgão que está em constante movimento, então o músculo dele tem que ser forte, tem que ser aguentar bastante pressão sanguínea, então estão sempre em movimento, os órgãos internos, né? E também responsável pelas expressões faciais. Então, quando você quer sorrir, alguns músculos da sua face vão contrair e fazer com que você abra a boca. Quando você quer chorar, alguns músculos da sua face vão contrair e vão dar aquela expressão de choro. Quando você fica brabo, alguns músculos da sua testa vão franzir e você vão contrair, desculpa, e você vai franzir a sobrancelha. Então, o sistema muscular, ele até nisso, ele é responsável, tá? E quais são as células que formam os músculos? As células que formam os músculos são as fibras musculares. Isso daqui também vai cair no trabalho de vocês. Então, as fibras musculares é quem formam os músculos. E os músculos, então, elas vão ter essa capacidade de contração e relaxamento que eu falei para vocês. Observem essa imagem aqui. Observem essa imagem, até vocês mesmos podem fazer agora observando o braço de vocês. Façam esse movimento com o braço de vocês. Vocês conseguem até ver que deu uma saltada nesse músculo daqui do braço de vocês, certo? Porque ele contraiu. Quando você contrai o músculo,
no momento em que você contrai esse músculo, o músculo contraiu, esse tendão aqui, ó, que está ligado a ele, esse branco aqui que está ligado a ele, estão vendo? Ele vai puxar o osso junto, fazendo com que você erga o braço. No momento em que esse músculo ele relaxa, o tendão que estava puxando o osso vai relaxar também, fazendo com que você relaxe o braço e fazer com que ele abra, né? Então, é assim que ocorre aí essa parte da contração e relaxamento dos músculos, tá bom? E aqui, só alguns músculos, os principais músculos para vocês terem uma noção. Aqui não tá todos os músculos do corpo humano, tá bom, pessoal? Mas para sexto ano, saber esses aqui já tá de bom tamanho. Então, aqui são alguns dos principais músculos do nosso corpo. Então, nós temos o peitoral maior, né, aqui nessa região, o bíceps branquial, na região da barriga, o reto abdominal, aqui do ladinho da barriga, oblíquo externo, aqui no nosso antebraço, flexores de pulso e dedo, aqui na nossa coxa, o sartório e o quadríceps femoral. Aí de costas, quais são os principais músculos? O deltoide, que é esse músculo que fica aqui próximo do nosso ombro. Também tem lá no braço os extensores de pulso e dedo. Aqui ainda no braço, só que do lado de trás, o tríceps branquial. Nas nossas costas, a grande dorsal, o nosso glúteo máximo, flexores da coxa, gastrocnêmio e aqui e o tendão de Aquiles, que a gente já conversou que é um tendão, né? Então, esses são aqui alguns dos principais músculos do corpo humano. E o sistema esquelético? Bem, o sistema esquelético, ele é formado pelo esqueleto, isso daqui também vai cair no trabalho de vocês, pelo esqueleto, que corresponde ao conjunto de ossos. E também o nosso sistema esquelético também é formado pelas articulações e pelos ligamentos. A articulação é qualquer parte do teu corpo que vai ter a junção de dois ossos ou mais. Algumas delas se movimentam, por exemplo, o cotovelo é uma articulação, tá? E os ligamentos é o que vai juntar esses ossinhos numa articulação. E o esqueleto em si, então, são todos os ossos, tá bom, pessoal? E qual que é a função do sistema esquelético? A função do sistema esquelético é a sustentação do corpo, ponto de apoio para os músculos, como eu já tinha falado para vocês, movimentação do corpo, armazenam sais minerais, então nos ossos, os nossos ossos são ricos em cálcio e fósforo, que é o que dá rigidez ao osso, e proteção de órgãos internos. Então, aqui, por exemplo, a caixa torácica, né, que é formada pelas costelas, elas protegem os nossos pulmões, o nosso coração, o nosso estômago. Os ossos do crânio protegem o nosso cérebro. Então, a proteção dos órgãos internos é bem importante aqui. E, por fim, também uma das funções do sistema esquelético é, por exemplo, nos ossos das vértebras, que formam aqui a nossa coluna vertebral, e nos ossos das costelas e alguns ossos longos, como o do fêmur, contém no interior desses ossos um tecido especializado que consegue produzir medula óssea. A medula óssea, ela é responsável pela formação de células do sangue. Então, o nosso sangue, ele está sempre renovando as células, tá, gente? Não é que a gente nasceu com as células do sangue e vai morrer com as mesmas. Nada disso. As células do sangue, elas estão em constante renovação. Então, elas são produzidas lá dentro desses ossos longos, costelas e vértebras, através da medula óssea, beleza? Então, o osso, gente, agora vamos falar um pouco sobre o osso. O osso, muitas pessoas confundem, achando que o osso não é matéria viva, que não é um tecido vivo. Gente, osso é super vivo. O osso, ele é totalmente irrigado por vasos sanguíneos. Tem vasos sanguíneos que entram nos ossos, levando oxigênio, nutriente e carregando de volta o gás carbônico produzido pelas células do osso e os resíduos metabólicos também produzidos pelas células.
resíduos celulares, não metabólicos. Então, os ossos, eles são formados por células vivas, que são chamadas de osteócitos, e são irrigados por vasos sanguíneos. A matriz óssea é constituída e riquíssima em sais minerais, que é principalmente o cálcio e o fósforo. É eles que vão dar rigidez ao osso. Por exemplo, pessoas que têm osteoporose. Essas pessoas, elas estão com um déficit de cálcio e de fósforo. Até vocês já devem ter ouvido muito propaganda sobre osteoporose, que as pessoas querem vender remédio com cálcio. Para quê? Para fortificar esse osso. Porque um osso sem cálcio, sem fósforo, ele fica frágil, fica quebradiço, certo? Então, o cálcio e o fósforo é quem dá rigidez ao osso. Articulações. As articulações, então, como eu já tinha falado para vocês, são regiões de contato entre dois ou mais ossos, tá? Que se mantêm unidos por um ligamento. Então, a articulação, sempre que tiver dois ossos ligados um no outro, dois ossos ligados ou mais um no outro, é uma articulação. E existem 3 classificações para as articulações. A primeira delas é a articulação imóvel. São aquelas articulações que não permitem nenhum movimento. Por exemplo, o crânio. Aqui eu tô falando do crânio do ser humano, do crânio de um adulto, tá, gente? Porque um crânio de criança, de bebê recém-nascido, não tá fechadinho assim, tá bom? Tá aberto ainda para o cérebro crescer, até por isso da moleira, né? Vocês já devem ter ouvido falar. Mas um crânio de um adulto é assim, ó, os ossos grudados um no outro, como se fosse um quebra-cabeça, mas não se mexem, tá? Isso é uma articulação imóvel. Temos também a articulação semimóvel, que é aquela que permite pequenos movimentos, como por exemplo das nossas vértebras, que formam a nossa coluna vertebral. Já pensou se as nossas vértebras não tivessem no mínimo de movimento, a gente não ia conseguir nem se abaixar. A gente não ia conseguir fazer basicamente quase nenhum movimento. Então é muito importante essa pequena articulação aí das vértebras. Outra articulação semimóvel que a gente pode ter como exemplo é a do quadril, tá? Do quadril, quando a mulher está em trabalho de parto, aqui no meio tem uma pequena abertura para facilitar a passagem do bebê. Então, essa é uma articulação semimóvel. E nós temos as articulações móveis, que são aquelas que possibilitam que os ossos se movimentem em uma ou mais direção, tá? Sem se desarticularem, afinal eles estão ligados lá pelo ligamento. Exemplo dessas articulações: o cotovelo, a gente consegue movimentar com muita facilidade, o nosso joelho, a articulação do nosso pé, por exemplo, o ligamento do nosso pé com a canela, a gente também consegue movimentar, também é uma articulação móvel, tá? Então, essas são as 3 articulações. E para finalizar, temos aqui os principais ossos do corpo humano. Novamente, não são todos os ossos que estão representados aqui, são só alguns, porque no total são 206 ossos no nosso corpo. Então, a gente só vai ver alguns. Então, tem os ossos do crânio. A clavícula é esse osso que aparece normalmente em pessoas que são bem magras, aparece esse osso. Tem o húmero, que forma o nosso braço. O rádio e a ulna, que formam o nosso antebraço. Uma forma fácil de lembrar é o osso aqui que está ligado com o nosso dedão, nosso polegar. É o rádio, e o polegar é a antena do rádio, tá? Uma dica, né? Aí nós temos os metacarpos, que são os ossinhos da mão, mas a nossa mão, ela não é só formada por metacarpos, é formada por vários ossinhos que são chamados carpos, daí vários ossinhos que são chamados metacarpos e vários ossinhos chamados de falanges. Nós temos a escápula, que forma aqui o osso do nosso ombro, que tá nas nossas costas, sabe? As costelas, os ossos, as vértebras, né, que formam a nossa coluna vertebral, a pelvis, o fêmur, a tíbia, a fíbula e os ossos do pé, que são os tarsos, metatarsos e as falanges. Certo, pessoal?
Então, a aula de hoje era sobre isso. Se ficou alguma dúvida, me mandem mensagem, perguntem. Vai ter 2 trabalhinhos para vocês fazerem. Um trabalho mesmo, outro é recuperação. O trabalho do caça-palavras, para o pessoal que vai fazer online, tem uma opção lá quando a gente está no computador, no celular, de selecionar uma caneta e sublinhar a palavra que você quer, tá? Com outra cor, tá? Procurem lá. Até eu já fiz um vídeo explicando como fazer caça-palavras no computador e no celular. Se vocês ainda não aprenderam, podem me mandar mensagem que eu explico, mando o videozinho de novo. Ou então, se vocês não conseguirem, isso estou falando para os de atividade online, tá? Se não conseguirem de qualquer jeito, só escrevam as palavras, então, que vocês acharam no caça-palavras, tá? E para o pessoal do impresso é bem mais fácil, né? É só fazer com lápis, caneta, enfim, só sublinhar com o material escolar mesmo. Certo, pessoal? Então, era isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, tchau!